Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de conjuntos. Só que dessa vez nós vamos falar especificamente de intervalos. O que vem a ser intervalos ou estudar conjuntos através de intervalos? Bom, vocês devem se lembrar das aulas anteriores que eu disse que a gente identificava conjuntos por letra maiúscula e os seus elementos entre chaves. Por exemplo, 1, 2, 3. Ou o conjunto B com os elementos menos 4, 1, 3. Ou um conjunto C com, por exemplo, as cores azul e preto. Só que existe um conjunto que não é possível a gente escrever cada um dos elementos individualmente, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais não dá para a gente escrever ele por extenso, porque o número de elementos desse conjunto dos números reais é infinito. Não tem como eu listar, por exemplo, os números reais entre 1 e 3. Não é só uma questão de escrever o número 1, o número 2 e o número 3. Porque entre o número 1 e o número 2, nós temos infinitos números, desde o 1,01 até 1,33, 1,97, 2,3 e assim por diante. Então, como é que a gente supera essa dificuldade de não poder, vamos dizer, listar cada um dos elementos que compõem esse conjunto dos números reais? Bom, o que a gente faz é o uso da reta real. O que é a reta real? Bom, basicamente a reta real é uma régua. Uma régua onde no meio dela eu tenho um número 0. Do lado esquerdo eu tenho a numeração indo de 0 até o menos infinito. E da direita eu tenho ela indo até a numeração mais infinito. E eu tenho do lado direito todos os números positivos. Eu apenas coloco os inteiros apenas como referência. E todos os números negativos. E eu também só coloco os inteiros negativos para ter uma referência. Então, o que eu estou dizendo aqui nesta régua, nessa linha real, é que aqui presente existem todos os números reais. Nós temos o 0, nós temos o 1. Em princípio, nós poderíamos arbitrar mais ou menos, por ser uma régua, que aqui fica mais ou menos o meio. Aqui eu tenho mais ou menos o menos 2,5. Aqui bem pertinho do 4, talvez eu tenha o menos 4,1 e assim sucessivamente. Então, através desta linha real, eu consigo mostrar todos os elementos de um conjunto real. Não vai dar para a gente ver exatamente todos esses números, porque, como eu já falei, a quantidade de números é infinita. Mas isso já nos permite ter uma visualização melhor desses conjuntos do que de uma outra forma que a gente pudesse inventar. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu queira que você me mostre o conjunto A dos números pertencentes a esse conjunto real, tal que x seja maior ou igual a 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a linha real, botar aqui de um lado mais infinito, do outro lado menos infinito. Aqui eu coloco o 0, o 1, o 2 e o 3. Se eu quero todos os números reais maiores ou igual a 3, o que eu faço? Eu marco nessa linha real todos esses números. Então, todos os números da linha real maiores do que 3 são esses em azul. Como eu estou incluindo 3, o que eu faço? Eu vou fazer aqui uma bola e nesta bolinha eu vou pintar o número em cima do número 3, indicando que eu estou representando aqui nesta linha real todos os números maiores do que 3, incluindo o 3. Vamos seguir aqui. Deixa eu fazer aqui um traço no meio para a gente continuar aqui. Vamos supor que eu te peça esse conjunto B, também dos números pertencentes ao conjunto dos números reais, onde esse conjunto seja entre -1 e 3.
como é que eu represento graficamente esse conjunto? Bom, novamente, eu vou colocar o zero no meio, o menos infinito de um lado, o mais infinito do outro. Vou marcar aqui o menos 1 e o menos 2, temas para referência. E vou marcar aqui o 1, o 2 e o 3. E eu vou, como eu fiz anteriormente, eu vou pintar todos os números entre 1 e 3. Entre menos 1, que está aqui, até o 3. Então, todo esse espaço em azul representam todos os números reais entre menos 1 e o 3. Perceba que eu não quero incluir nem o menos 1, nem o 3. Então, neste caso, eu referencio essa situação do número 1 e do número 3 não estar incluído por uma bolinha onde eu não pinto esta bolinha aqui dentro. Eu também posso representar esta não inclusão do número 3, do número menos 1, ou até a inclusão desse número 3 por uma outra forma, por uma outra não a nomenclatura, mas por outro tipo de símbolo. Nesse caso aqui eu posso representar que esse intervalo entre menos 1 e 3 pode ser escrito assim: menos 1 e 3. Ou seja, esse colchete aberto para fora, ele indica que eu estou trabalhando com todos esses números entre menos 1 e 3, sem incluir o menos 1 e sem incluir o 3. Nesse caso aqui, vai ser diferente, porque aqui eu incluo o 3. Então eu faço o colchete virado para dentro. Porque o colchete virado para dentro, desculpe, identifica que eu incluo o 3 nesse conjunto dos números reais. Qual é a outra ponta, vamos dizer assim, desse conjunto de números reais? Seria o mais infinito. Como o mais infinito não pode ser identificado, eu coloco que este colchete virado para cá, porque ele não inclui o mais infinito. Ele não inclui simplesmente porque ele não pode ser identificado. Vamos dar outro exemplo. Vamos pensar que o conjunto C, x pertence a R, ou seja, pertence ao conjunto de números reais, e eu quero todos os números entre 2 menor ou igual a x menor que 6. Como é que eu represento pelas duas formas esse conjunto dos números reais? Bom, menos infinito, mais infinito, vou botar o zero um pouco mais para cá para ter um pouco mais de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou pintar agora entre o 2 e o 6, porque eu quero todos os números entre 2 e 6. Então eu quero todos esses números entre 2 e 6. Todos esses números entre 2 e 6. Agora, perceba que o símbolo que eu tenho aqui é de x maior ou igual a 2. Então eu quero incluir o 2. Se eu quero incluir o 2, então eu faço uma bolinha pintada. Mas eu não quero que nesse conjunto de números reais inclua o 6. Ou seja, vai incluir até o 5,99999 até infinito, mas não inclui o 6. Então nesse caso eu faço uma bola aberta. Ou eu posso identificar este intervalo por uma outra simbologia, que é colocar 2 e 6, que é o intervalo que eu estou lidando, incluindo 2, e aí eu faço o colchete virado para o número. Esse número, eu sempre digo que esse colchete está abraçando o número. Esse colchete, ao abraçar o número, inclui esse número nesse conjunto. Já do lado de cá, eu não vou incluir esse número. Então, neste caso, eu vou botar o colchete virado ao contrário. Vamos seguir. Dado essa forma nova de a gente trabalhar com conjunto dos números reais, eu posso fazer determinadas operações, como eu fiz da outra forma. Então vamos lá. Vamos pensar que o conjunto A, x pertencente a R, tal que x seja entre 1 e 3. E o conjunto B seja também x pertencente a R, tal que x seja menor ou igual a 2 e menor que 6. Então vamos fazer algumas operações. A primeira delas seria A unido a B. Então como é que a gente faz? Bom, inicialmente vou fazer o conjunto A. O conjunto A eu tenho menos infinito, mais infinito. Se é de 1 a 3, vou botar o zerinho um pouco mais para cá. Então eu tenho 1, 2, 3. E eu quero
pintar aqui o intervalo entre 1 e 3. Então o intervalo entre 1 e 3 é esse. Então esse aqui seria o conjunto A. Inclui o 1, inclui o 3? Não, não inclui nem o 1 nem o 3. Então 1, bolinha aberta, 3, bolinha aberta. Vamos aqui fazer o amarelo. O conjunto B. Conjunto B, eu tenho uma outra linha real, menos infinito, mais infinito. Eu tenho o mesmo zero e tenho até o 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou pintar a área, o intervalo entre 2 e 6. 2 e 6. 2 e 6. Pronto. Vamos lá. O que acontece agora com os extremos? Bom, o 2 eu vou incluir, porque eu estou dizendo que é menor ou igual. Então, a bolinha é pintada. E o 6 não vou incluir, porque eu não tenho menor ou igual. Bom, qual a resposta de A unido a B? Vamos pensar um pouquinho. Se eu vou juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, o que é que eu vou ter como resposta final? Bom, eu vou ter daqui até aqui até aqui. Eu vou somar todos os dois. Então, qual vai ser minha resposta? Seria, tá aqui, a resposta A unido a B, nós teríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós teríamos como resposta do 0, desculpe, do 0 não, do 1, né? Até o 6. Sendo que um aberto, ou seja, eu não tenho a inclusão desse número 1, e do 6 aberto. Eu estou somando esses dois. Ou eu posso botar naquela outra terminologia que A unido a B é de 1 a 6. Como seria A interseção B? Tá só a resposta. Então, menos infinito mais infinito, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Bom, interseção. Interseção é, vou achar uma outra cor aqui. Interseção significa os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então perceba que esses números entre 1 e 2 não pertencem a esse, então não vão entrar. A parte do 2 está nos dois. De 2 até quando? Até o 3. Então, do 2 até o 3. Agora, vai entrar o 2, vai entrar o 3? Bom, o 2 entra, porque o 2 está aqui e o 2 está aqui. Então, o 2 entra. Então, ele é pintado. O 3 vai entrar? Não, o 3 não vai entrar, porque 3 é elemento desse conjunto aqui, porque ele está aqui pintado, mas não é deste. Então, aqui seria aberto. Então, a resposta de A interseção B seria entre 2 e 3. Por último, A menos B. Como é que eu faria A menos B? Mais infinito, menos infinito. Vou botar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é A menos B? Bom, A menos B seriam todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Esse aqui, por exemplo, o 1,00001 pertence a A? Pertence. Pertence a B? Não. Então, ele entraria. Então, a gente começa do 1 e vai até onde? Bom, até o 2. O 2 pertence a esse e pertence a esse. Então, na realidade, o que pertence a A e não pertence a B é somente esse 1, 2. Só esse intervalozinho 1, 2. Agora, e os extremos? Bom, o 1 não está no A e não está no B. Então, ele também continua não estando em nenhum dos dois. Agora, o 2. O 2 pertence a esse. Só que pertence a esse também. Então, eu não posso incluir o 2. Então, o 2 vai ser aberto. Então, a resposta de A menos B, neste caso, seria o intervalo 1, 2, onde não se inclui nem o número 1, nem o número 2.